Alô, meus queridos, fala minhas queridas, que prazer tê-los aqui mais um dia, dando continuidade ao nosso querido inquérito policial. Doutores, na nossa aula de hoje, finalmente, vamos delinear o conceito de inquérito. Lembrando que este tema, apesar de simplório, ele é um tema que tem razoável cobrança pelas bancas examinadoras, sendo que não há, aqui no nosso Código de Processo Penal, um conceito delineado pelo CPP. Portanto, nós temos que apelar necessariamente neste momento da aula para a nossa doutrina. Só que o conceito, doutores, é absolutamente simplório. Por isso que eu quero explorar todas as vertentes do nosso conceito de inquérito policial. Vamos começar? Então, primeiramente, nosso item agora de número 2, aqui no nosso estudo, vai trabalhar o conceito de inquérito policial. E, meus amigos, o conceito de inquérito policial, pelo menos, segundo alguns doutrinadores, mais brilhante que existe é o conceito de inquérito apontado por Aury Lopes Júnior. Este conceito, ele acaba sendo amplamente adotado pela nossa doutrina. Isto vale para o professor Fernando da Costa Tourinho Filho, isso vale para o professor Renato Brasileiro, para o próprio professor Nestor. E aí veja, o Aury, ele vai delinear que inquérito policial deve ser interpretado em sua essência, em seu conceito, a partir de 4 vertentes de compreensão. Vamos lá? Então repare, conceito de inquérito policial, de acordo com o professor Aury Lopes Júnior, repare, deve ser dividido em 4 vertentes. Primeiro, trata-se de um procedimento administrativo. Trata-se de um procedimento administrativo, doutores. Professor, mas na prática, o que isto significa? Ora, quando eu cito a expressão procedimento administrativo, isto significa que o inquérito ele não é um processo. Lembrando que processo não pode ser confundido com procedimento. O processo em si é um conjunto de elementos, um conjunto de procedimentos hierarquizados e muitas vezes colaterais que vão culminar em uma decisão final, que é a decisão judicial. Isto é o processo. O procedimento em si, doutores, termina com indiciamento ou não, com um relatório. Um relatório que vai, basicamente, balizar todas as diligências que foram realizadas em sede do inquérito. Então, trata-se de um procedimento administrativo. E aí, nós temos que trazer algumas conclusões. O inquérito, ele não é processo. Ele não é um processo administrativo, e sim um procedimento. Segundo, estamos diante de um procedimento que é considerado extrajudicial. Tanto é que o inquérito policial, você já sabe, ele acaba sendo capitaneado pelos nossos delegados de polícia. Então veja, doutores, em se tratando do inquérito em si, ele é um procedimento extrajudicial e também chamado de administrativo. Tudo bem? Estamos diante de um conjunto de diligências que são formalizadas a partir de um relatório. Tudo bem até aqui? Fácil, né? Então é um procedimento administrativo. Letra B. De caráter informativo. De caráter informativo. Que visa apurar indícios de autoria e de materialidade, que visa apurar indícios de autoria e de materialidade, e letra D, sendo ele presidido pelos nossos delegados
de polícia. Vamos devagar. Vamos devagar. Repare. Quando eu junto todos estes elementos, nasce o conceito de inquérito. Então trata-se de um procedimento administrativo de caráter informativo que visa apurar indícios de autoria e materialidade, sendo presidido pelos delegados de polícia. Perfeito. Perfeita colocação conceitual do inquérito. Só que, doutores, eu preciso ir além. Eu preciso trazer mais robustez caso isso seja arguído numa prova dissertativa ou até mesmo numa prova oral. Quer ver só? Neste escopo, o conceito de inquérito policial pode ser, doutores, enriquecido pela Lei 12.830 de 2013, que é a lei que trata das investigações criminais. De que maneira que a lei faria isso, professor? Ora, basicamente esta lei, ela vai dizer o seguinte: o inquérito visa apurar indícios de autoria, de materialidade, mas não apenas isso. Olha o que a Lei 12.830 cita. Ela ainda vai colocar um terceiro elemento aqui, ó. Além das circunstâncias em que o crime foi praticado. Então, esta colocação acaba sendo implementada pela nossa Lei 12.830 do ano de 2013. E aí, repare, você pode até me indagar, professor do céu, mas por quê? Como assim o inquérito ele visa também apurar as circunstâncias em que um crime foi praticado? Ora, doutores, para todo bom entendedor de direito penal, você sabe que existem em um tipo penal as chamadas elementares do tipo e as circunstâncias. Veja, quando o indivíduo pratica um crime de homicídio, amparado pelo parágrafo 1º do Código Penal, chamado de homicídio privilegiado, é aquela forma em que o indivíduo mata alguém sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, por relevante valor social ou moral. Nesse caso, o sujeito será contemplado com uma diminuição de pena. E aí veja, doutores, será que isso é importante na hora do oferecimento da denúncia? Claro que sim. Estamos diante de uma circunstância. Logo, as circunstâncias do crime nada mais são do que elementos periféricos ao tipo central, e estes elementos periféricos normalmente funcionam como diminuição de pena, como majorantes ou ainda como qualificadores. Tudo bem? Beleza? Então cabe também ao inquérito policial determinar, ou pelo menos balizar, as circunstâncias em que o crime foi praticado. Isso, inclusive, pode servir para nortear a remessa dos autos, meus amigos, para o juízo em determinada instância. Ou melhor, não apenas nessa questão relativa à instância, mas eu digo ao grau que vai ser remetido este inquérito. Você sabe que a Lei de Juizados Especiais Criminais, ela, via de regra, não implementa inquérito policial, mas em alguns casos pode. E aí, a depender da circunstância em que o crime foi praticado, a pena pode ultrapassar o prazo de 2 anos. Tudo bem? E aí, nós teríamos um direcionamento diverso do convencional perante os juizados especiais criminais. Seria apenas um exemplo. Então, é relevante que se determine as circunstâncias em que o crime foi praticado? Claro que sim. Claro que sim. Eu vou além. A Lei 12.830, que é a lei que trata destas investigações criminais, ela vai falar que os nossos delegados de polícia serão necessariamente bacharéis em direito. Isso aqui é óbvio, só que olha o que vem depois. Será dispensado aos delegados de polícia o mesmo tratamento protocolar, dispensado aos juízes, ao membro do Ministério Público e aos advogados públicos. Olha que coisa. Então, meus amigos, significa dizer, ora, o delegado de polícia, ele preside uma fase que é dispensável, e isso nós veremos, só que isso não significa
que as funções exercidas pelos nossos delegados de polícia são menos importantes do que dos membros do MP e do Poder Judiciário. Até mesmo sequer existe hierarquia entre estas autoridades. Então, doutores, a lei fez questão de atribuir um tratamento protocolar aos delegados, sendo equânime, sendo isonômico, quando comparado aos membros do MP ou ainda aos nossos defensores. Tudo bem? Fácil? Simples? Então, neste escopo, o conceito de inquérito policial, veja que ele é muito rico naquilo que diz respeito a detalhes, a pormenoridades. Neste caso, quando você for arguído a respeito disso, é muitíssimo interessante que você complemente todo esse escopo que é apontado pela nossa doutrina e complementado pela Lei 12.830. Tudo bem, doutores? Com isso, eu encerro com você o nosso tema relativo ao conceito de inquérito policial e, na sequência, nós precisamos desdobrar mais alguns elementos que integram a essência deste procedimento administrativo. Valeu!